Boa noite a todos, boa noite, meus irmãos. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço aos anjos e arcanjos para que ilumine a nossa leitura e que traga só bênçãos, paz, saúde, prosperidade para mim, para os meus familiares, para todos os nossos amigos, para você que está ouvindo, para todos os nossos familiares e para todos os seus amigos, em nome de Jesus. Hoje eu vou ler para você Mateus 11. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dá-los, E acontecendo que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Isso é muito importante, gente. Aqui, Jesus fala que João Batista é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Então, aqui no versículo 16 e 17, Jesus classifica aquela geração, quando ele veio, como adolescentes que tocam flautas, que reclamam, que falam, que conversam alegremente, ou que reclamam desse ou daquele. É assim que o adolescente mais ou menos faz. Continuando. Portanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio.
veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, queridos irmãos, no versículo 18 e 19 do capítulo 11, Jesus faz uma comparação, porque João, ele se alimentava de mel e gafanhotos na mata, no deserto, né? Então diziam que ele tinha demônios. E quando o Filho do Homem, que é Jesus, vem, come, bebe, dizem que ele é um comilão e um beberrão, um amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque Jesus não fazia escolha de ninguém. Ele simplesmente atendia aos necessitados. E quem são os necessitados? Hoje, por exemplo, século 21, quem são os necessitados? São os andarilhos, são os mendigos, são os sem teto, são os usuários de droga, são os doentes nos hospitais, os presos nos presídios, são os doentes com problemas mentais, como depressão, ansiedade, medo, síndrome do pânico, bipolar, entre outras mazelas da vida. Então, hoje, os necessitados de hoje são um pouco diferentes dos necessitados daquela época, né? E as pessoas criticaram tanto a João quanto a Jesus. E não reconheceram nenhum dos dois, infelizmente. Mas, como Jesus mesmo disse no capítulo anterior, no versículo anterior, que aquela geração era como uma geração de adolescentes, que tinham muito a aprender ainda. Continuando, as 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, essas cidades que foram atendidas por Jesus naquela época, as que tinham menos conhecimento serão menos castigadas no dia do juízo. Porque as que tinham maior conhecimento não reconheceram e não respeitaram o Filho de Deus. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Por isso que nós vemos aí em algumas cidades antigas as ruínas, porque essas cidades, elas tiveram a oportunidade de ouvir o Filho de Deus e não ouviram, zombaram de Jesus, mataram Jesus. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. No versículo 10 e 11, embora a missão de João fosse anunciar a vinda do Messias, a sua compreensão não era total. Os discípulos que testemunharam a crucificação,
a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Jesus tinham uma mensagem ainda maior para compartilhar. Então, cada um de nós, cada um dos profetas daquela época que vieram antes ou depois de Jesus, cada um deles tinha uma missão muito importante, tanto antes de Cristo quanto depois de Cristo. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Jesus se revelava, ele fazia se entender para quem ele queria que o entendesse e soubesse que ele era o Filho de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, essa foi uma das frases mais belas que Jesus falou. Eu sou prova viva disso, porque estou enfrentando uma síndrome do pânico há mais de 2 anos e só agora, como no início eu não conseguia falar direito, eu não conseguia ler, eu não conseguia me expressar direito, uma professora acostumada a ler livros e mais livros, apostilas e mais apostilas, por dias seguidos, eu cheguei ao ponto de não conseguir ler um parágrafo sequer. E o primeiro livro que eu comecei a ler, quando eu comecei a melhorar, foi a Bíblia Sagrada. E é por isso que hoje, na minha insignificância, eu penso estar evangelizando pessoas através dessas leituras, porque só hoje, depois de 2 anos e 3 meses, 2 meses aproximadamente, eu estou há exatos 3 meses conseguindo ler a Bíblia todos os dias, quando falha uma vez ou outra, por uma visita ou por uma ida à igreja, enfim. Há 3 meses é que eu estou conseguindo ler a Bíblia, conseguindo entender o que é lido. Espero estar conseguindo ajudar pessoas que talvez estejam na mesma situação que eu estive há 2 anos atrás, e podem acreditar, queridos irmãos, eu ainda não consigo ler mais que um capítulo da Bíblia Sagrada, mas eu estou melhorando pouco a pouco e eu espero conseguir melhorar a cada dia e em breve, com a graça do Pai eterno, do Divino Espírito Santo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou esse legado que é a Bíblia. Eu espero conseguir retornar ao meu trabalho, a não ser que não seja da vontade do Pai que eu volte a trabalhar, mas o que for da vontade de Deus será feito. Continuando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, que é o que aconteceu quando eu comecei a voltar a ler e peguei primeiro o livro da Bíblia Sagrada. A minha doença, a minha tristeza, ela começou a
diminuir, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é imensamente belo e maravilhoso, e quanto mais eu leio sobre a vinda de Jesus, mais eu me apaixono por tudo que ele fez aqui na terra. Talvez, se eu estivesse naquela época ouvindo Jesus, eu seria como o povo daquela época que não entenderam o que ele veio fazer aqui. Mas como eu estou hoje, há 2000 anos depois de Cristo, talvez eu esteja sendo uma trabalhadora da última hora, e talvez agora eu consiga entender melhor. Bom, meus queridos irmãos, no versículo 25, o reino oferecido por Jesus está disponível e compreensível a todo aquele que se interessar. Os sábios e instruídos eram os que se consideravam autossuficientes e se orgulhavam da sua grande compreensão das coisas espirituais. No versículo 27, Jesus alegou ter um relacionamento exclusivo com o Pai e também ser o caminho exclusivo para Ele, quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Então temos que ter conhecimento e amar a Jesus para poder chegar ao nosso Pai maior. Do versículo 28 ao 29, Jesus é a medida para todas as coisas. Indivíduos devem vir e tomar sobre si o seu jugo, e ele fará o resto. Uma pessoa que trabalha está lutando, e a que carrega um fardo pesado está sobrecarregada. O jugo era um arreio duplo, com o qual 2 animais puxavam juntos. Muitas vezes, um dos arreios era maior e destinado ao animal mais forte e experiente, enquanto o menor era utilizado para o animal que estava sendo treinado. O jugo de Jesus implica claramente que, embora os indivíduos estejam livres da lei, não devem estabelecer suas próprias regras, devem estar sujeitos a ele, vivendo a vida de acordo com a vontade dele. Meu filho me disse outro dia, não me esqueço, ele falou: mãe, temos que ler e viver a Bíblia. Infelizmente ainda não estou em condições de viver a Bíblia, mas eu estou lendo a Bíblia. E vocês que são jovens ainda, meus queridos, vão à igreja que vocês gostem, participem das atividades da igreja, leiam a Bíblia, vivam os ensinamentos de Jesus. Eu estou tão feliz com os meus filhos e netos, minha nora, meu genro também agora está se encaminhando para ler a Bíblia, participar nas igrejas, participar das atividades cristãs e poder ter uma vida mais saudável e feliz. E eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês, meus irmãos. E é por isso que, com muito amor, eu termino essa leitura e desejo a todos vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo nos uniu. Fiquem com Deus e com o Divino Espírito Santo de Deus. Amém.